Vamos lá então, esse caso dessa menina que está repercutindo bastante, né, por conta aí do que aconteceu, tá em tudo que é site, tudo que é portal, do jeito que foi, como foi, né? Ah, do jeito rasparam a cabeça, largaram lá, requinte de crueldade, descolaram aqui daqui, não posso ficar falando para algoritmo não dar uma febre amarela. Só não descolou 100% porque a cervical é difícil, então não conseguiram. E, e a polícia vai descobrir nesses casos. Ela já tem, inclusive, já, né, tem ali meia dúzia de gente presa, suspeitos, e vai ser alguém daquilo ali. Ela tem só que fazer o desenho e apresentar. Quando repercute assim, o governador liga, ó, esse tem que resolver. Vai ser resolvido, isso é fato. Mas independente do nome que seja falado, namoradinho, ex-namorado, pai, vizinho, no meu ponto de vista, quem matou, que é um assunto que a gente fala bastante, que é sobre miséria, sobre sair da pobreza, barulho e miséria andando de mão dada, sobre comportamento, chinelagem, bostileiro, todo tipo de coisa que eu já venho há algum tempo falando no canal, daí a conexão com esse conteúdo. Eu acho que o que foi ali responsável mesmo foi o ambiente em que ela cresceu. Não consigo encontrar uma outra resposta ali. Porque eu olhei as imagens onde ela morava, o trajeto que ela fez, né, o namoradinho, do namoradinho, do namoradinho, o tipo de pessoa com quem ela se relacionava. De certo modo, o ambiente acabando fazendo o que fez. Esse destino trágico, infelizmente, foi aquele ambiente. Que a gente fala que eu vivo batendo na tecla, se a gente puder sair daquilo de lá o quanto antes, melhor. Às vezes não é nem por ti, não é nem pelo pai, não é nem pela mãe. Cresceu lá, estás ambientado, fizesse a tua vida naquele local, mas pelos teus filhos mesmo. Quando eu era moleque, a gente morava num bairro tranquilo assim. Esse era um bairro de periferia, bairro, né? Para os padrões catarinenses era um bairrinho. Não era um bairro perigoso, não era uma boca braba que eu morava, pelo contrário. Um bairro tranquilo, mas ainda era um bairro de periferia. E a escola é uma escola grande e tinha crianças também de outros bairros também. Bairros que eram piores do que o meu, que realmente já tinha algum problema, que já eram conhecidos da gente, que a gente evitava, né? Se não tinha o que fazer lá, não tinha por que ir lá. E realmente as crianças desses bairros, elas eram muito mais agressivas, problemáticas, né? É o que a gente brincava, né? Filhos de pais que se brigam, de pai que bate na mãe, de pai que ficava bêbado caído no bar. Teu pai tava bêbado caído no bar, lembra que eu comentei do que a gente zoava um outro? Teu óculos é da prefeitura, tal. Então tinha um pessoalzinho que realmente era dos bairros mais complicados, mais de fio desencapado. Eu era uma criança tranquila, sempre fui cagão, a mãe sempre pegou no meu pé, a mãe sempre chegou junto comigo. Então eu era escola, casa, casa, escola. Mas tinha uns amigos meus, que também eram vizinho de muro, vizinho de rua, que eram um pouco mais fio desencapado, já tinham uma predisposição a dar uma entortada caso tivesse algum gancho. E volta e meia eles se infiltravam, eles queriam estar junto com aquela rapaziadinha dos outros bairros. Era o pessoalzinho que roubava em mercado, um pessoalzinho que roubava em loja, crianças que vieram de fora de outras cidades porque os pais vieram para cá para justamente tirar o filho de um ambiente perigoso em São Paulo, de um ambiente perigoso que o filho já estava indo pelo mau caminho lá em Porto Alegre, ou ia ser morto ou ia ser preso, tinha um parente aqui, volta e me aparecia uma criança nova na sala. Pessoal, esse aqui é o fulano de tal, ó, vai estudar com vocês, tal, e tu já via que pelo semblante do moleque já dava medo já. Então a gente tinha 10, 11, 12 anos, a idade do meu filho. E tinha dois problemas. Primeiro para os pais, que eles não conseguiam resolver, talvez tiravam o filho de uma morte, de uma perseguição, filhos de 14, 13, 12 anos jurado, ou a polícia, entendeu? Porque estavam realmente mexendo com coisa pesada onde eles moravam. Mas tinha dois problemas, eles não resolviam o filho não se arrumava porque estava aqui conosco, e pelo contrário, a laranjinha podre contaminava o nosso cesto, a nossa sala. Então, aqueles que tinham já uma predestinação a ser um pouco, o caráter já um pouco duvidoso, mas com um ambiente bacana mantinha um cara no trilho, então, então eles se juntavam com esses caras. Então lá onde eu estava, na Grande São Paulo, em Porto Alegre, eles eram só mais um moleque problemático lá, fazendo parte de alguma ganguezinha. Aqui eles viravam líder, viravam chefe, porque eles não tinham caráter, eles não se importavam em mostrar uma faca, ir pra escola com uma faca, em bater em alguém, e dar um soco num, e dar um soco no outro, e dar problema e tal. E alguns eram expulsos e iam causar problema em outras escolas. Teve um que veio uma vez de São Paulo, já tinha toda a pinta já de
de problema, estereótipo de problema, estereótipo. Imagina um moleque, um marginalzinho, coisa. Aqui é o estereótipo. Veio pra cá, mesma coisa. Morava perto da minha casa, a mãe dele alugou uma casa perto, próxima a minha ali, no mesmo bairro. Então esse moleque frequentava os campinhos de futebol que eu frequentava a escola que eu frequentava, tinha amigos em comum. E era um moleque que aprontava, batia num, mostrava faca pra outro, as mães ficavam doidas, iam na casa da mãe dele pra reclamar. A mãe dele ainda, além de não repreender o filho, ainda brigava com as mães que iam reclamar. Mãe toda problemática, mãe, sabe aquelas mães que bebe, que briga com o marido, que a mãe só porque o marido quis matar ela, fugiu pra cá. Sabe aqueles problemas de família que a gente costuma muito ver? Não que eu não tive, já tive problema também com família também, com esse negócio, mas a gente era tudo muito correto, a minha mãe era muito correta, minha mãe sempre foi muito cruze, se tu via pra cá que tu te envolveu em problema, tu vai apanhar 2 vezes, porque não pega, sai da escola e vem pra casa, mas o guri me bateu porque não sei o que, eu não fiz nada, não interessa. Se tu viesse pra casa como eu te ordenei e viesse direto pra cá, tu não te envolvia com maloqueiragem. Então a mãe era assim. Então o ambiente, ele tem esse problema, entendeu? Ele molda muito isso. E quando eu vi esse caso, aí eu vi, eu acho que foi no canal do Gustavo Lázaro, né? Os meninos com quem ela se envolvia, e tu vê muitas meninas que realmente idolatram esse tipo de moleque, né? Na minha época, as meninas andavam com esses moleques porque eles eram os populares, eles eram os das gangues, eles eram sempre com roupas boas, roupas diferentes, que eles roubavam de loja, roubavam boné de outros moleques que passavam na rua. Eu peguei uma época que a gente usava boné com uma cordinha que vinha no braço por dentro, porque tu tinha um boné, tu tinha que só usar dentro de casa, era uma febre. E ali no metade dos anos 90, 94, 95, 96, Chicago Bulls em alta, tinha os bonés das marcas de basquete, de beisebol, né? Charlotte Hornets, era o Chicago Bulls, era boné de 8 linhas, boné com os pininho de aço, que eram os bonés originais, bonés muito caros, e a gente adorava aquilo, né? Só que na escola eu não podia usar, ou em alguma festinha de bairro, ou festa no centro, ou festa junina, e os moleques ficavam lá em bando pra roubar. E as meninas tudo em volta adoravam aquele tipo de rapaz, aquele tipo de vida. Eles roubavam em loja, entravam em lojas de roupa, roubavam em lojas, roubavam de outras pessoas, iam em mercado, botavam as coisas no bolso, cara. E geralmente o que eles tinham em comum era, a maioria vinha de fora. A maioria vinha de grandes capitais, porque era um jeito que as mães tinham de tentar tirar, e pelo contrário, ainda complicava aqui o nosso. Ah, e por isso que eu acho que essa menina aí, independente de quem tenha feito o que fez com ela, que todo mundo sabe, não precisa falar, né? Se bem que ainda não se descobriu quem foi realmente, mas tu já tem uma ideia, né? Com quem ela se envolvia, com quem ela andava, e foram lá no Instagram dela, via com quem ela andava, tal. A menina jovem, trabalhadora, né? Trabalhadora, trabalhava em shopping. O pai dela mesmo diz, eu não tinha condição de dar uma vida que eu queria pra ela queria as coisinhas dela, menina, moça, 17, quase de maior. Então ela trabalhava. Começou como menor aprendiz, trabalhava numa padaria, depois foi para uma loja de shopping, né? Tava na experiência, ia ser efetivada, voltando do trabalho, 10 horas da noite, esses turnos malditos também, que pra mim mulheres em turnos não deveriam trabalhar até as 10 horas. Enfim, é perigoso em alguns lugares, né? E aí um belo dia ela foi lá, e não foi nada casual, não foi porque alguém passou e quis abusar dela, não conhecia, infelizmente teve azar, cruzou com alguém na hora errada, no lugar errado, não. Aquilo foi premeditado, então era fruto do ambiente que ela estava. Por isso que quem é pai, muitos pais, colocam filhos em colégios melhores, vão para bairros melhores, mesmo talvez com outras prioridades, mesmo não podendo estar lá, mas conseguem, trabalham, passam um aperto ou botam os filhos em colégios melhores. No meu bairro, quando eu era criança, os filhos de empresário que tinha, os empresários, comerciantes do bairro, todo bairro tem. A gente tem lá o padaria, mercadinho, farmácia, alguma outra fabriqueta, distribuidora, material de papelaria, material de construção, material de produto de limpeza, enfim, né? Os comerciantes da cidade eram sempre aqueles que tinham a melhor vida e os filhos deles não se misturavam com a gente do bairro, mesmo eles morando lá. Eles tinham as melhores casas, os melhores carros e os pais deles botavam aonde? Em colégio particular. Eles não frequentavam, eles só moravam ali. A gente via aqui, via lá, tal, sabia quem era, eles sabiam quem era a gente, tal, mas o ciclo social deles o que era?
os alunos de escola particular. Eles não iam em nossas festinhas de aniversário, nós também não éramos convidados na deles também porque não tinha nenhum tipo de afinidade, e, e o ciclo social deles era aquilo ali, escola particular, os amiguinhos das escolas particulares, faculdadezinha depois, foram ficando mocinho, carrinho, aquilo de lá, nunca viu. Tu vai culpar os pais de fazer isso com os filhos? Não. Né, o nosso bairro era tranquilo, assim, um ou outro filho desencapado à escola, mas tinha. Se tu tem um filho que já, às vezes já é meio sererezinho, já é meio ligeiro, tu já é um filho espertinho, mas o que segura ele é a convivência boa na escola, bons alunos, famílias mais estruturadas, tu faz um esforço, tu bota um filho numa escola dessa. Ah, mas o cara não tem um carro bom, não tem uma casa boa, tá lá trabalhando em fábrica no 6x1. Eu já ouvi muito essa barbaridade. E tu vai botar o filho num colégio particular. Mas quem diz que a educação do teu filho não é prioridade? E eu já ouvi também esse discurso também. Cara, o cara tem carro bom, mora numa casa legal, tem moto boa, final de semana vai pescar, tem sítio, o filho dele bota numa escola que não é tão boa, uma escola pública. Ele tinha condição de colocar, mas ele não. Ele não valoriza o estudo, ou o que ele tem de mais precioso, que é o filho, uma filha, a princesa dele, que ele tinha uma menina, ele não valoriza, não, isso aí depois isso aí é besteira, escola particular é besteira, depois da faculdade a gente vai ver, tal, não sei o quê. Porque ele priorizou o ter. Alguns priorizam a educação do filho. Mas, além do estudo, do ensino, enfim, quando a criança é inteligente, é dedicada, ela vai se destacar na pública ou na particular, e se ela realmente é atrasada, ela não está nem aí para nada, ela vai se dar mal na particular e na pública também. Mas o ambiente, tu já tem uma preocupação de quem com teu filho vai se relacionar. Então, às vezes eu não digo nem escola particular, às vezes o simples fato de mudar de bairro, fazer uma migração. Então muitos não têm condição, muitos estão lá, eu vi as casinhas lá, muitas casas talvez até invadidas, casas mal acabadas, região de mata, tu vê casas entendeu? Muito simplesinha, muito feita nas pecinhas, os pouquinhos, né? A típica casa de comunidade, de cidade grande, tijolinhos, sem nenhum tipo de acabamento, no máximo um reboquinho por dentro, a janelinha de alumínio sem acabamento, sem as vistas, aquela coisa, chão batido, tapete, uma cerâmicazinha só no banheiro, ou não sei o que, ou até a metade, aquela coisa bem realmente quem não tem condição, infelizmente não tem. E aí os teus filhos às vezes crescem num ambiente, tu não vai conseguir mudar o ambiente, não adianta, o ambiente já tá assim, já é daquele jeito. Mas o que tu pode fazer é tentar migrar para tentar sair de lá. E como eu disse, só o estudo por si só não vai te tirar de lá, só a escola, né? Mas é uma grande fatia disso. Escola, relacionamento e uma criança. A criança vai brincar com o que ela tem. Se ela crescer num ambiente desse, num ambiente de violência, num ambiente onde é comum, tu volta e meia ver polícia na porta da tua casa, tu vê lá polícia civil, tu vê tiro, tu vê traficantezinho, tem a boquinha de fumo ali da esquina que tu evita, que tu não só cumprimenta, não fala nada. Se tu já cresce com isso no teu bairro, cara, infelizmente tem muito aliciamento de criança, né? Então, eu acho que tem a ver com esse caso. Tava vendo agora lá esse caso da menina Vitória. Então, quem tiver condição, quem colocar isso como meta, se tu mora numa cidade assim, ou num bairro assim, uma comunidade assim, cara, se tu puder fazer de tudo que tu tiver nas tuas condições, no teu alcance, de tu mudar, colocar isso como foco, ou cara, eu não vou ter filho, eu moro aqui, cresci aqui, graças a Deus eu fui um cara centrado, né, eu tô deduzindo, né, tu é um cara centrado, sou um cara trabalhador, nunca dei muita moral pra vagabundo, nunca dei muita moral pra coisa ruim, pra fio desencapado, eu foquei, mas eu tenho medo de ter um filho aqui e meu filho ou a minha filha se envolver, né? A minha filha daqui a pouco tá de como é que elas chamam? De mochilinha dos Drax. O que é mochilinha, né? Quando elas andam agarradinha nos Drax. Drax é os fios desencapados, né? É como é que é? Os Oruan da vida, né? Andando agarradinho lá, na motinho, presa. Idolatram esse tipo de vida, esse tipo de perfil de menino. Então, se tu puder sair, né, para mudar de ambiente, consequentemente blindar os teus filhos melhor. Como eu disse, aqui foi tranquilo assim, mas volta e meia aparecia um fio desencapado ou outro. Aqui todo mundo era pobre e correria, mas realmente tinha os que já tinham o pé no crime naquela época. Então, como eu disse, eu era muito cagão, a minha mãe sempre em cima, tal, eu sempre fugi disso, fugi de confusão. Mas eu tive amigos que realmente se envolveram porque eles eram um pouco mais ligeiros. Para te ter uma noção, eu trabalhei num local onde era uma fábrica grande, chegou um rapaz de fora para trabalhar, esse rapaz ele já era meio problemático aonde ele era, mas veio para trabalhar aqui justamente para fugir de lá, os pais vieram para cá.
A fábrica só tinha gente de bem. 300 funcionários, tinha 2 fios desencapados na fábrica já, que eram meio erradinhos. Pois esse cara que chegou, em uma semana ele já estava junto com aqueles 2, sem nunca terem se conhecidos, entendeu? Nunca. Mas só de conversar, de falar refeitório, aí tava lá fumando um negocinho no canto do intervalo que não podia fumar, ia pro cantinho da fábrica lá na hora do intervalo, voltava com aquele cheiro, olhinho instalado, sumia a coisa da fábrica, sumia a coisa da mochila dos caras do serviço, pedia dinheiro para um emprestado, saía os 3 de carro e depois não voltava para trabalhar porque tombaram o carro, se acidentaram. Sabe essa coisa? Parece que chama. Então, até isso é muito comum nos Estados Unidos, né, que é o ciclo dos bairros bons, porque os bairros lá nos Estados Unidos são muito vinculados à escola. Escolas boas com nota A, teu bairro valoriza. E aí valoriza o que? Valoriza as casas, fica muito caro tu morar lá. Todo mundo quer morar num bairro de classe A para poder botar o filho. Melhor, todo mundo quer morar num bairro de escola nota A, porque os filhos crescer bacana, crescer legal, aprender um bom convívio, só que automaticamente valoriza o bairro. E para ti estudar naquela escola pública bacana A, nota A, tu tem que estar morando naquele bairro. E aí como é que se mora naquele bairro, né? E aí quem é que tem condição de morar nesses bairros com escolas nota A? Gente mais organizada, eu não digo rico, enfim, organizado, trabalhadores, tal, ganham melhor, tem já um cargo melhor, ou tem um pequeno negócio, né? Aí o que que fazem? Eles conseguem alugar uma casa lá ou comprar uma casa lá, né? Nesse bairro lá. Então, geralmente, quem tem essa preocupação, o filho já é uma criança de uma família mais estruturada, porque os pais estruturados ganham melhor, têm condição de comprar ou alugar lá. Então, o filho já cresce num ambiente mais estruturado. Então, vai para aquela escola, e aquela escola vai se formando de crianças de famílias bem estruturadas, crianças mais tranquilas, preocupadas só em estudar e brincar. Não tem perrengue em casa para estar se preocupando. E automaticamente a nota da escola continua A, continua subindo. E a escola ganha mais recursos por conta de ser A. E aí as crianças nessa escola, né? A escola vai se valorizando e continua subindo o preço, valorizando o bairro. Então o bairro valoriza a escola e a escola valoriza o bairro. E aí o que é que sobra? Escola B, C, D, sei lá. Que aí é o bairro onde tem aquelas filmes americanos que a gente via na sessão da tarde. Filme de gangue, uma professora chega lá novata e quer salvar 2 crianças, e os traficantes correm atrás dela, perseguem a professora, e a polícia prende, e correntes amarradas na escola, e são aquelas escolas de periferia, dos hispanos, com isso, com aquilo, aquele negócio todo, porque aí a escola nota ruim, porque o bairro é ruim, as crianças de famílias ruins, todas desestruturadas, vão para escolas todas problemáticas, arrumam um problema, a escola continua com nota baixa, e os bairros perdem valor, são baratos, e são os únicos bairros que os imigrantes, hispanos, enfim, os que não têm condição os que tiveram algum embrólio na vida acabam ficando lá. Então é um ciclo de autoalimentação. Escola A, bairro A. Bairro fica caro, fica valorizado, poucas famílias, as melhores famílias, as mais estruturadas, têm condição de plantar sua família lá e o filho vai estudar na escolinha boa. A escolinha continua sendo boa porque as crianças são todas escolhidinhas, né, todas de famíliazinha boa, valoriza ainda mais o bairro. E fica nesse ciclo da prosperidade e o ciclo da miséria. Então o ambiente tem muito a ver realmente com a modalidade. E esse caso da Vitória, eu estava olhando na minha casa, com certeza vocês viram também, eu queria fazer um react aqui agora de um jornal, mostrar algumas entrevistas, mas tá uma onda aí de strike aí que eu não vou me arriscar. Mas essa é a minha teoria, que quem puder tirar os filhos desse ambiente, tu vê uma menina bonita, jovem, trabalhadeira, imagina ela com tudo isso, num bairrozinho melhor, lá de São Paulo mesmo, até de Cotia, né? Mas ela estava naquela localidade, cresceu com aquilo tudo pra ela é normal aqui o universo, né? Se envolvia com um, se envolvia com outro, aqueles fiozinhos desencapados lá, é o que tinha, era o que o ambiente fornecia, era a bolinha dela, se envolvia e deu no que deu, assim. Independente do que seja, pra mim, quem acabou cometendo isso foi o ambiente, né? Lembra o ambiente de miséria que a gente fala, que é uma mistura, não é? Ambiente de miséria de fome, miséria cultural, miséria psicológica, miséria estrutural, miséria negligência, sabe? Aquela retroalimentação do ambiente que volta e meia acaba nisso. Então, quem puder sair e tiver num ambiente dele sim, quem tiver condição de botar o filho, fazer um esforço maior, deixar de comprar um carro, deixar de reformar uma casa e manter o filho numa escola, não estou dizendo escola de playboy, escola tradicional, não, uma escolinha melhor, uma escolinha que vai te dar uma condição de tu ficar mais tranquilo e tu tirar o teu filho, que está inserido às vezes num ambiente que
a criança em si é muito moldada e negativamente, entendeu? Me fiz entender? Concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Não concorda? Comenta também. Parceria sempre. Johnny Correia é o cara que vai fazer as artes da tua empresa, do teu Instagram, do teu YouTube. Contrato o Johnny. E o Jailson Contador, o meu contador, agora em fase de época de declaração de imposto de renda, fazer empresa, os quinais corretos, certificado digital. Contrato o Jailson também, assino embaixo, bota minha mão no fogo pelos dois. Tá bom, gente? Meu Instagram, bota aí Hermínio Sabex, que é o meu comercial, que é o que eu uso. Quem quiser ver como é que o que a gente faz aí ao longo do dia no trabalho, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!